introdução ao curso que vai começar, que é o curso de Astrologia da Alma, ou a Jornada da Alma, os passos da Jornada da Alma mês a mês. E a gente está contando com essa linguagem, que é a linguagem zodiacal, para nos contar, ou nos instruir, ou nos apoiar nesse movimento da consciência, tipo, o que é desenvolver em consciência e como que a gente pode lidar com esse processo que é ser um ser humano, como que é estar vivo como ser humano e aproveitar ao máximo o processo que cada um de nós vive nessa jornada como seres humanos, como seres conscientes, ou aqui nessa linguagem que a gente está utilizando, como almas, como seres que vivem uma jornada, vivem um processo, vivem uma caminhada, e essa caminhada, igual a gente estava conversando, cada etapa dessa caminhada existem paisagens diferentes. Então a paisagem não é sempre a mesma, o clima não é sempre o mesmo, e sabendo lidar com cada etapa desse processo da vida, a gente consegue passar por ela de forma a nos desenvolver, a ter clareza, a ter força interna, a ter compreensão e não lutar tanto contra a vida, igual geralmente a gente faz, né? Então um dia está muito sol, aí alguma coisa no nosso ser fala, meu Deus, que calor. Um outro dia chove e alguma coisa em nós cria resistência com a chuva. Nossa, mas como chove? Como é difícil viver num local que chove tanto. Aí outro dia o clima é muito seco, a gente cria resistência com o clima seco porque aquilo prejudica a nossa respiração. Aqui a astrologia, ela está querendo dizer que existe uma outra forma de a gente estar no mundo, que é uma forma onde a gente não luta contra a vida, mas a gente vive os ciclos da vida e compreende que eles fazem parte de um processo maior e eles são importantes para nós, assim como é importante para toda a natureza que exista chuva, exista sol, exista sequidão, exista umidade, existam as estações do ano, como verão, inverno, outono, primavera, tudo isso faz parte de um movimento. A astrologia é a ciência que vai trazer ou buscar trazer clareza sobre esse processo de consciência, é isso mesmo, igual a Carla disse ali, de mais aceitação. A gente só aceita como a nossa natureza humana ainda está muito presa numa coisa que a gente pode chamar de cabeça dura, né? Ou de orgulho, ou de controle, por existir medo dentro de nós. Então a gente tenta se agarrar a determinadas verdades ou se agarrar a determinadas condições que nos parecem seguras. Quando essas condições que nos parecem seguras, elas não são apresentadas aqui fora, ou a gente está vivendo um processo na vida que a gente não tem o controle, ou que a gente não se sente acolhido, ou estável, ou o que acontece na nossa vida não corresponde com as nossas expectativas, isso gera muito sofrimento para o ser humano, do jeito que a gente tem aprendido a viver como ser humano. Quando a gente parar de sair desse processo, a gente vai ver que existe possibilidade de ter paz, mesmo em situações que não correspondem àquilo que a gente gostaria que fosse. Isso é possível. É possível uma planta, por exemplo, que vive em clima seco, ela passar por épocas de umidade, ou seja, o melhor para ela é o clima seco. Mas ela tem condições de passar por períodos do ano onde existe mais umidade, menos umidade, mais calor, mais frio. E ela tem os recursos para lidar com isso. A questão com o ser humano, com nós, é que a gente às vezes, por tanta resistência que a gente cria, diferente de uma planta que provavelmente não cria tanta resistência, a gente esquece ou não percebe os recursos